Bem-vindo a mais um Donos da Claquete. Hoje estamos com Ana Maria Martins, Oi, gente. Ranon Costa Olá. e Sara Armandi. Oi. Hoje vamos falar sobre assistência de direção, conhecido como AD. Mas antes, uma palavra dos nossos patrocinadores. Você, pessoa estilosa, gostaria de andar com mais estilo e ainda consciente do que usa? Aguapé. Roupas feitas com afeto e consciência por mãos de mulheres. Feito sob encomendas e entregas para qualquer lugar do Brasil. Link na descrição. Gostaria de começar falando o que é o AD em geral, né? O trabalho de assistência de direção envolve principalmente planejar a programação do set e garantir que toda a equipe está fazendo o seu trabalho para tudo ocorra bem, sem atrasos e problemas. O AD trabalha tanto na pré-produção, elaborando planilhas de programação que engloba análise técnica, plano de filmagem e ordem do dia, quanto na produção, seguindo essa ordem do dia, que é basicamente o guia de toda a equipe, todos os horários, tudo certinho. Para quem é de fora, eu gosto de fazer uma analogia, né? E o AD, ele é como se fosse um enfermeiro e o diretor como se fosse um médico. Primeiro porque muitos veem como assistente de direção, pelo próprio nome, que é meio que uma etapa para você se tornar um diretor é necessariamente fazer assistência. Que na verdade não é bem isso. Para mim são duas áreas muito opostas. Porque também tem um pouco do diretor ser uma pessoa com um glamour maior, assim como médico, e quem tá no dia a dia, quem tá em contato com todo mundo, quem faz um trabalho pesadão é o assistente de direção, assim. Tanto que eu não sabia o que era o AD, especificamente, assim, antes de começar propriamente a faculdade. Eu sempre via assistindo making off uma galera com aquele microfone, com uma prancheta na mão, falando com as pessoas, agitado, mas não sabia quem que era ou qual que era a sua função em si. Eu só descobri depois que é uma peça fundamental para um bom set, que é quem faz as coisas moverem dentro de um set. No meu caso, eu também não conhecia essa função antes de entrar na faculdade. Se não me engano, foi numa aula da Salete ou mesmo do Alon que foi comentado sobre essa função, e eu achei logo de cara algo que parecia ser muito importante e justamente como você falou, não ter essa visibilidade, né, como por exemplo um diretor do filme ou um diretor de equipe tem, mas que é tão importante quanto. Eu também, quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia da existência desse cargo, eu também não sabia como é que se organizava, né, a filmagem no set, assim, é até meio tosco, porque não sabia nada mesmo, e é engraçado porque a função de assistente de direção, ela é tão importante, né, e a gente não percebe porque é um trabalho meio silencioso, assim, né? Então, a gente... Logo no início da faculdade, nas primeiras matérias, como ela falou, do Alon e da Salete, era aula de produção e de roteiro, se eu não me engano, e daí eles passaram, né, por todas as funções do cinema de forma mais geral, assim, pra gente entender onde a gente estava se metendo, mas não tinha nenhum conhecimento antes da faculdade mesmo. Então, eu também não tinha muita noção, assim, mas eu passei a ter noção um pouco com a Salete e um pouco com o Alexandre também, bastante com o Alexandre na aula dele de assistência de direção e com o curso que eu fiz, assim. Só pra falar que eu tinha uma impressão de que assistente de direção era um cara que ajudava o diretor, e depois eu vi que não tem nada a ver com isso. Sim, acho que todo mundo tem essa primeira impressão que é assistente de direção, que nem eu falei do médico e do enfermeiro, que é isso, é alguém que tá na cola do diretor, que é basicamente o braço direito, mas no sentido criativo. Tanto que eu até acho que a AD, ela tem uma visão não muito artística da parte de cinema, acho que ela é uma visão tem que ter uma visão muito mais cartesiana, mais pragmática. É logística, né? Do que uma visão mais criativa. E assim, eu não sei, agora eu queria uma opinião da Sara, que ela recebeu o primeiro trabalho, assim, entre nós, com esse AD, assim, com um trabalho de primeiro período em direção 1. Fala um pouco aí, qual foi a primeira experiência aí?
No nosso primeiro trabalho, em direção 1, como eu falei, né, quando eu descobri essa função, eu achei muito interessante. E daí, quando tive essa oportunidade, né, da gente fazer esse primeiro trabalho, eu lembro que todo mundo queria muito, estava muito pleiteando dirigir equipes, ou fazer parte da equipe que mais gostava, que tinha mais vontade de trabalhar. E eu lembro que, tipo, ninguém teve muito interesse em fazer AD. E aí, como eu também não sabia muito o que eu queria, eu pensei assim, pô, falaram dessa função, achei interessante, vou pegar isso aí. E aí acabou que achei legal, assim, e acabou se tornando a função que eu mais fiz até agora, em trabalhos, assim, diversos, né? Até por fora da faculdade. Mas eu lembro que nessa primeira experiência, pensando agora, lembrando, eu fiz tanta bobagem. Mas foi bem interessante, assim. Acho que, na verdade, a gente fez muita bobagem no geral nesse Caverna Zero Grau, né? Mas foi uma... É isso que eu ia falar, quem que não fez bobagem? Exatamente. Desse jeito. Mas foi uma boa experiência e foi, sendo, né, a primeira experiência para todo mundo, acho, talvez, foi algo muito bom para ir aprendendo com os erros e com os acertos. O que vocês acham que, por exemplo, um assistente de direção tem que ser ou tem que ter, assim? Por exemplo, eu acho muito bom quando o assistente de direção, ele é uma pessoa que impõe a sua vontade, por exemplo, da minha experiência como diretor e vendo assistência de direção. Vou dar o exemplo do Lá Fora, produzido no começo de 2019, onde a Sara mesmo fez assistência. Eu gostava muito de... estamos num intervalo, estamos de boas e ela chega assim, ai, gente, acabou, sabe? Alguém que impõe, vamos lá! E faz acontecer, do que diferente do que aconteceu em um outro curta que eu mesmo também dirigi aí, sem querer parecer babaca, que a assistente de direção, ela era boa de planejamento, só que ela não impunha tanta vontade, então às vezes estava no intervalo e ficava meio, bora gente, bora. Ficava, sabe, eu gosto de alguém que, tipo, essa pessoa animada que, tipo, vai. Sem citar nomes. Eu gosto de pessoa que, tipo, vamos lá, que tem essa agitação, assim. É que não pode ter vergonha de ser chato, né? Tu é a pessoa que tá prestando atenção no horário e que tem que controlar todo mundo e tem que olhar feio mesmo, porque se deixar cada um no seu tempo, tudo vai atrasar, né? Sim, tem que ser essa pessoa chata mesmo, assim, que vai incomodar, que fala, tá atrasado, vamos agilizar. Nossa, e é exatamente essa questão de ser a pessoa chata do set que acaba se tornando um trabalho meio ingrato, sabe? Porque muitas vezes que eu tava nesse... inclusive, um adendo aqui. Obrigada, Heitor, que você gostou da minha forma de trabalhar nesse set. Mas enfim, voltando. Em outros momentos em que, assim, você chega e tá completamente atrasado o plano, e aí você, sei lá, tem que chamar alguém da arte, alguém da maquiagem, o ator mesmo, e aí você já chamou várias vezes, e a pessoa mesmo assim não tá pronta, sabe? E aí a pessoa fica brava por você tá apurando, só que assim, é um trabalho que tem que ser feito, né? É uma coisa meio chata ter que apurar o trabalho dos outros, mas assim, se não fizer, não sai, demora tudo, atrasa tudo, tem que cortar plano, e aí vira um caos. Eu acho que eu vou gostar muito de ser a pessoa chata do set. Deve ser legal ser a pessoa chata do set. E o que a Sara falou me lembrou muito de uma coisa que eles falaram no curso que eu fiz, que aliás, já fazendo um adentro aqui, momento os nossos patrocinadores, se série, eu achei a página aqui que chama Organizando um Filme. É uma página no Instagram e lá eles têm vários cursos, não é só de AD não. E eles falaram que vão fazer um curso de Movie Magic Schedule no ano que vem, eles planejam. Deve ser legal. A gente vai deixar o link do Instagram na descrição do podcast aí, pra quem quiser ver depois. E só pra fechar, me lembrou que eles falaram, acho que eu falei isso na aula do Alexandre, que em outros, acho que na França, chama diretor de set. Faz bastante sentido, porque a direção geral, ela, pelo que, assim, pela minha pouca experiência, pelo que eu já vi, a direção geral, ela, como vocês falaram, assim, ela é mais focada na criação, e quem, tipo, dirige o set de verdade, tipo, de pegar os atores e levar pra cá, e de, tipo, levar as pessoas pra lá e contar o tempo e tudo mais, é o assistente de direção. Por isso que eu gosto desse nome, diretor de set. Sim, faz muito mais sentido, tanto que o assistente de direção, o primeiro AD, ele tem que ter a noção de estar todo mundo em todo lugar, toda hora. É uma importância muito grande de um set. O que traz a questão de que é uma puta de uma função estressante, hein?
É estressante, mas eu não sei, assim, tipo, um set de filmagem, todo mundo aqui já teve um. Tu tem que estar ligado no trabalho da arte, no trabalho da foto, no trabalho de todos e garantir que cada um foi filmado. Então, assim, é o tempo todo prestando atenção, o esforço de não cometer erros, né? Porque tudo tem que ocorrer ok, né? Então, por exemplo, a arte tem o estresse, o som tem o estresse, tudo. Só que todos os estresses caem em cima do AD, que ele vai receber todas as consequências de todas as áreas. Então, eu acho que é realmente uma área muito estressante. Eu acho que, de certa forma, até meio ingrata, porque não só todo desse estresse, mas também do seu próprio planejamento. Você fica horas e horas programando como vai fazer, qual take primeiro, segundo, para organizar onde todo mundo consegue chegar no horário, sair no horário, para desmontar, que são várias etapas. E no final, que já chega em set, já tá atrasado, já tem que correr, já chega com estresse, já chega com problema. E eu acho que essa expectativa que você faz e a realidade são muito diferentes. Eu acho que um bom AD, ele tem que saber lidar com... era o que eles falavam também no curso, tipo, o AD, ele tem que saber lidar com isso, tipo, no sentido de que vai dar errado, sabe? E quando der errado, você não pode desesperar, porque você tem que estar preparado pra dar errado, sabe? Uma das coisas que mais me marcou, assim, que eles me falaram. Isso é um ponto bem importante que, tipo, realmente, assim, vai dar errado. Assim, né, ainda mais falando de brasileiro que gosta de um atraso, de você chegar no set na hora marcada, e as pessoas, só de chegar, elas já atrasam, sei lá, 15, meia hora, já perde o tempo do café inteiro. Então, assim, geralmente já começa ruim. Se não tiver um preparo mental, assim, de saber lidar com esse tipo de coisa, é realmente bem difícil conseguir fazer esse trabalho. Mas eu acho só a última coisa que eu falar sobre isso. A gente também tá muito acostumado a lidar com set amador, né? E, tipo, o set amador é aquele negócio, assim, ninguém leva, tipo, 100% a sério, as pessoas atrasam, as pessoas às vezes fazem corpo mole. Eu nunca participei de um set profissional, mas pelo que eu ouvi falar, assim, tipo, é muito mais organizado e as pessoas se respeitam muito mais as regras. Eu acho que isso faz uma puta diferença também, o AD. Sim, faz muito sentido. E a gente acabou de falar meio que mal, assim, de, pois é uma visão meio pessimista, só que vocês gostam dessa área, né? Então, assim, por que vocês gostam? O Hanon já comentou, ele quer ser o chato do rolê. Então, não sei, eu queria uma visão de vocês dessa área. Para começar, assim, é uma área muito importante para aprender sobre tudo, né? Tu vai ter que manjar de todas as áreas. Então, é o lugar do set que tu vai estar mais recebendo informações e entendendo como funciona e descobrindo qual é a melhor forma de fazer o set funcionar. Mas, assim, eu não sei se eu passaria o resto da minha vida sendo assistente de direção, porque eu entrei pro cinema pensando na parte criativa acima de tudo, né? Então, eu acho que esse caminho de ser primeiro assistente de direção e depois se tornar um diretor, um roteirista, o que for, né? É um caminho que tu tem que caminhar, mas que eu não conseguiria ficar para sempre, assim, é muita logística e é muito cansaço mental, assim, tem que ficar prestando atenção o dia inteiro. Eu espero um dia poder fazer parte da parte mais criativa mesmo. Sim, e você vê que é o que você falou um pouco, que muito essa área é bem mais sobre experiências também, né? Você vai aprendendo mais com os erros, de como funciona, pra você adequar mais, porque como o set é uma coisa mais volúvel, assim, ela mexe, ela muda, assim, acho que a experiência de você como saber lidar, acho que é, tipo, imprescindível pra área. No meu caso, eu gosto dessa área, é meio difícil agora, essa pergunta me pegou um pouco, eu não sei dizer direito por que eu gosto, mas uma coisa que eu me lembrei é que... Você gosta de mandar nas pessoas, Sarah, a gente sabe disso. É tipo isso. Mentira, eu não gosto, não. Mas eu me lembrei de uma vez que eu tava falando com uma veterana nossa, e daí ela comentou que um filme, quando ele tá pronto, que nem tem todas as partes, né, os departamentos. Então, tipo, a parte da arte é feita por causa da equipe de arte. A parte da foto é feita por causa da equipe da foto. Mas eu fiquei pensando assim, tá, mas e aí, e o AD, né? E aí essa veterana me falou que o filme só tá ali por causa do AD. O que eu vou falar, na verdade, linka bastante com o que a Ana falou, assim. Eu acho que ele é o que a Sarah falou também, é a função-chave do filme e é onde todas as informações do filme passam, assim. Então eu acho que, pra você, eu também queria muito trabalhar com direção e principalmente com roteiro, mas eu acho que a assistência de direção é, assim, uma experiência bem legal, porque tudo vai passar na sua mão. O assistente de direção, tirando o diretor, ele é a função que mais lê o roteiro, ele é a função que mais analisa a arte, mais analisa o som, e tudo passar na sua mão, eu acho que é uma puta experiência, assim, sabe? Pra direção ou pra roteiro.
Bom, beleza, eu acho que a gente conseguiu conversar bastante, acho que deu pra ter uma ideia bem legal sobre essa área e tudo mais. Nosso tempo está acabando aqui e queria só abrir pra, se alguém quiser fazer uma consideração final, alguma opinião, alguma coisa pra a mais aí, está aberto aí um momento. Queria fazer uma pergunta, que antes o Hanon ele tinha comentado sobre a gente só ter feito sets amadores e tal, e aí eu queria passar essa bola para Ana Maria, para ela falar um pouco sobre como é participar de um set um pouco mais profissional, fazendo parte no caso da equipe de AD, né? Fazer um set profissional que tem mais de um AD. Então, o filme que eu participei foi uma propaganda do governo sobre a volta às aulas, com os cuidados, né, contra o Covid. E daí era um filme de 60 segundos e eu fui segunda AD. A Carol Miller, que foi assistente de direção mesmo, me chamou para ajudar ela porque era muita coisa, assim. Então, o que eu vejo de maior diferença em relação à faculdade é que todo mundo sabe o que tá fazendo, né? Então, flui tudo muito mais rápido e as pessoas respeitam mais horários e estão sempre com pressa. O set é muito longo e, pô, nunca para, né? Não tem várzea, não tem momento de calma, assim. Tem que ficar nativo o tempo todo. E como segunda AD, assim, que me chamou a atenção foi que a diretora uma hora me parou pra conversar e falou, porque eu tava de mochila nas costas ainda. Era um lugar que, enfim, não tinha onde pôr a mochila. E eu tava com a mochila nas costas e ela me parou e ela disse, tu é segunda D, tu tem que tirar essa mochila das costas, porque tu tem que correr. Tudo que a gente pedir, tu vai ter que fazer rápido e correndo. Então, e foi isso o dia inteiro, sabe? Tu tá com o rádiozinho ali no ouvido, recebendo ordens o dia inteiro e correndo literalmente das 5 da manhã até as 10 da noite, assim. Foi um cansaço que eu nunca tinha vivido antes, assim. Muito louco isso. E acabou que, como função pra mim, ficou assim, cuidar dos figurantes. Eram muitos figurantes, crianças. Então, uma AD sozinha não teria condições de cuidar de todos eles. E tu tem que ficar ligado, né? De ter certeza que os objetos da arte, todos que precisam estar ali estão e tal. O que eu fiz também como segunda AD foi participar das reuniões, fazer a ata das reuniões, fazer os PowerPoints que vão ser apresentados para o cliente, né? Porque esse que eu participei por ser publicidade, então tem um cliente, então depende, né, dessa pessoa, das escolhas dessa pessoa. Eu acho que o segundo AD ali, a minha função acabou como faz tudo, assim. Precisa de alguém, é o segundo AD que tu chama, sabe? Tipo, fica no lugar ali do ator para posicionar a câmera. Vai buscar não sei o que correndo. Precisa de tal pessoa aqui agora. Então, é correria, mas é muito mais receber ordens do que realmente tu decidir alguma coisa, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu a pergunta. Nosso tempo está acabando, então acho que por hoje está bom. Só lembrando que toda quinta-feira tem um novo podcast do Donos da Claquete. Tchau, tchau, pessoal. Tchau! Tchau. Tchau, muito obrigada. Lembrando, novos podcasts toda quinta-feira de manhã. Donos da Claquete.